removesse o agir dele da sua vida hoje, seus sonhos de futuro se sustentariam ou você desistiria de todos eles? Se Deus removesse o agir dele da tua vida hoje, o que você já tem hoje, desmoronaria ou continuaria de pé? Esse é um bom termômetro para a gente entender o nível de dependência que a nossa história tem com Deus. Se Ele é o pilar fundamental de tudo que a gente está construindo, se Ele é removido, nada se sustenta. Mas se Ele é um item acessório, Ele pode ser removido e nada muda. Por quê? Porque Ele se tornou só secundário. Jesus, irmão, não é um acabamento na construção da nossa história. Jesus é o fundamento dela. Ele não vai deixar a sua história mais bonitinha, Ele vai manter a tua casa de pé. Não é sobre a sua história ser mais estética, é sobre ela permanecer de pé. Tem muita gente que está achando que na construção da sua história, o Evangelho é como um bom porcelanato. É um calacata que você vai colocar e todo mundo vai falar: uau, quando Jesus entrou na sua história, você está melhor, você está com mais esperança, você está mais animado. Não, não, não. A vida de Deus em nós não é para gerar só um ânimo. A vida de Deus em nós não é para deixar a gente só com expectativa. Não é para a gente ter o nosso ego amaciado. Não é para receber uma palavra no domingo e a gente ficar bem durante a semana. Não, o Evangelho não é para você ser uma versão melhor de quem você era. Porque a versão que você era deu errado. Se não tivesse dado, Deus não teria morrido para salvar a gente. Evangelho não é a melhora da criação. O Evangelho é a morte do velho para o renascimento do novo. As coisas velhas precisam morrer para que o novo de Deus nasça. Não guarda isso, irmão. Deus não quer melhorar você, Deus quer matar você. Deus não queria melhorar o André com 17 anos. O André com 17 anos, aquele André não tinha valor, não prestava. A mentalidade era caída, os sonhos eles eram sonhos que não apontavam para Deus. Tudo que eu sonhava, o que eu fazia, o que eu me movia, o meu caráter, aquilo ali não tinha valor. Então quando Deus entrou na minha história, precisou morrer o André que eu me tornei, para que pudesse nascer o André que Deus sempre quis que o André fosse. É o novo nascimento. A partir de Cristo as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você está comigo? Diga amém. Eu estou com um problema sério agora, diante de Deus, eu não estou brincando. Faltam 3 minutos e faltam 4 tópicos, eu não sei o que eu faço. Vocês conseguem ficar, alguém que queira, claro, consegue fazer uma dobradinha para o segundo culto ou ouvir à noite? Levanta aqui quem conseguiria voltar à noite, levanta a mão de verdade, deixa eu te ver, isso. 50 pessoas, alguém consegue assistir online pelo menos à noite, se você não puder vir? Você faz esse compromisso então, se você não puder vir, você assiste online à noite. Eu creio que Deus vai derramar mais sobre a gente, você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Então deixa eu correr, irmão. Jesus. Faz um favor para mim, produção. Coloca 10 minutos, eu vou finalizar em 10 minutos. E vai dar certo, amém? Então vamos lá. Segundo tópico, eu vou bem rápido agora, velocidade 2 do WhatsApp. Por favor, me acompanha. Segundo pilar fundamental para ter uma fé ousada, fala comigo, convicção. Eu tinha uma crise... Eu confesso que eu cheguei a pensar em nunca mais pregar. Quando eu vivi uma série de pregações consecutivas em que eu pregava sobre o que eu estava vivendo, eu pregava sobre o que eu cria, eu pregava sobre o que o Evangelho fala, mas alguns lugares que eu estava pregando, as pessoas não celebravam as boas novas, as pessoas não reagiam àquilo que Jesus estava fazendo, as pessoas não tinham expectativa em relação ao sobrenatural. E eu lembro como se fosse hoje, irmão, um dia, eu tinha acabado de pregar numa igreja em Brasília, eu fui pro hotel, e eu comecei a questionar a Deus, eu falei: Deus, eu não te pedi para ser um pregador, eu nunca me vi como um pregador, eu nunca sonhei em ser um pregador, foi você que me chamou para pregar, mas eu estou em crise, porque as pessoas ouvem aquilo que a tua palavra diz e elas não creem nisso, elas não celebram isso. E Deus me deu uma chave que mudou a minha história. Se alguém quer ouvir, diga amém. Eu disse: por que as pessoas não celebram as boas novas? Deus me disse algo tão simples, mudou todo o meu entendimento. Ele disse: filho, algumas pessoas não celebram as boas novas porque não acreditam nelas. Algumas pessoas não celebram milagres porque não acreditam mais neles. Algumas pessoas não celebram a graça e o favor financeiro, por exemplo, quando a gente está profetizando no momento das ofertas, porque não acreditam nisso. E aí Deus me deu uma chave que mudou a minha história, quero compartilhar com você, irmão. A ausência de alegria em relação ao milagre é a expressão da ausência de confiança em relação àquilo que Deus pode fazer. Pega isso aqui, não se distrai.
Se você não consegue se alegrar antes de ser palpável o teu milagre, você não está se movendo em fé. Porque celebrar depois que acontece não é fé, celebrar depois que acontece é óbvio. Seu bebê tá sendo sustentado no ventre, você já teve alguns abortos espontâneos, você está lá lutando para manter ele. Uau, nasceu, vamos celebrar. Isso não é fé, isso é óbvio, ele nasceu, está no teu braço, você viu, aconteceu. Você precisa fechar o negócio, você está ansioso, você está desesperado, você está angustiado, você está murmurando, você está reclamando. Uau, assinaram o papel, o negócio foi fechado, vou celebrar. Isso não é fé, isso é óbvio. A fé é uma dinâmica de antecipação, é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé é fazer uma festa para celebrar aquilo que vai acontecer antes de acontecer. A fé é caminhar como um príncipe, sabendo que as promessas de Deus, o Rei dos Reis, já repousam sobre você. E mesmo que os olhos naturais não consigam ver, aos olhos de Deus já aconteceu. A fé, irmão, é celebrar antes de chegar, é celebrar antes de abrir, é celebrar antes de ver, é celebrar antes de tocar. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga: eu creio que pela fé, diga, aquilo que Deus prometeu já é uma realidade, mesmo que os meus olhos não vejam. Diga: pela fé, eu creio que já é real. Diga: não vai acontecer, já aconteceu. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia.